Boa noite a todos. Mais uma vez, agradecida à casa pelo convite e muito grata por estar aqui hoje, novamente com vocês. Foi pedido para mim um tema que eu adorei fazer e que fala sobre a nossa vida realmente, o que a gente busca, e uma das coisas que eu mais gosto quando a gente fala no Espiritismo é justamente isso, trazer a doutrina para a nossa prática do dia a dia. Isso é fundamental, que a gente aprenda, não só que a gente estude o Evangelho e fique na teoria, mas que a gente possa trazer o Evangelho para o nosso dia a dia, para a nossa prática do bem, para a nossa transformação, que a gente sabe que é lenta, progressiva e que nós dependemos realmente de entender e aceitar as verdades de Jesus na nossa vida para que a gente possa fazer todas essas mudanças tão importantes e necessárias. Então, o tema proposto hoje foi a busca de propósito numa sociedade acelerada. Ótimo! O que a gente busca, então, né? Todos nós estamos à procura de propósitos. Todos nós estamos tentando estabelecer objetivos na nossa vida. Então, a gente tem sonhos, a gente tem vontades. Isso é propósito. E a gente, na maioria das vezes, a gente realmente dispõe de toda a nossa energia e faz todos os esforços possíveis para atingir os nossos objetivos. Então, esse propósito nós já temos, nós já sabemos estabelecer. Mas numa sociedade acelerada, é muito difícil. E o que é uma sociedade acelerada? Então, uma definição de sociedade acelerada, uma definição social, é que é uma sociedade movida por um ritmo frenético e que a cultura do consumo dificulta a nossa vida porque não nos deixa pausas para reflexão e, normalmente, essa correria louca faz com que a gente viva momentos de sofrimento, de angústia, decepções e solidão. Então, essa é uma definição social de sociedade acelerada. Quando a gente traz essa definição à luz da doutrina espírita, o que nós podemos dizer, basicamente, é que é realmente acelerada, sim, mas que, à luz da doutrina espírita, nós entendemos que a busca material não pode nunca ser maior do que a busca espiritual. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. O que a sociedade acelerada tem como característica principal? O tempo. Nós vivemos hoje um momento em que a nossa sociedade foi preparada para momentos curtos, para tempos velozes. E nós deixamos essa roda viva tomar conta de todos nós. Todos nós vivemos nessa aceleração desenfreada e enlouquecida. E o que isso traz de dificuldade para a gente? Eu não sei se eu vou fazer 60 anos agora daqui 10 dias. Veja bem, quando eu era jovem, a gente fazia planos para daí 10 anos. Então a gente dizia assim, eu vou me casar, eu vou ter filhos, eu vou estudar, eu vou me formar. E por aí vai, a gente fazia planos. Hoje a gente vê as pessoas explodirem da noite para o dia. E a gente não consegue perceber que essa explosão ela é surreal. Porque uma explosão da noite para o dia implica no desconhecimento da noite para o dia também. Então as pessoas surgem e desaparecem na nossa frente a todo momento. Nós vivemos numa sociedade
em que nada tem consistência, porque a ausência de tempo faz com que a gente não amadureça. Então, a nossa sociedade hoje é uma sociedade infantilizada, uma sociedade que não se permite ter tempo para amadurecer os seus propósitos. A correria é tão grande que a gente se contenta com as coisas resolvidas muito rapidamente. Antes a gente namorava, demorava um tempo para pegar na mão, demorava um tempo para beijar, demorava um tempo para casar. Hoje os casais se conhecem com 20 dias, estão morando juntos. Às vezes moram juntos mesmo antes até de se conhecerem direito. E isso faz com que os relacionamentos se quebrem mais facilmente. Por quê? Porque não houve tempo para a construção de alicerces. E é isso que a sociedade acelerada faz com todos nós, porque ela exige de todos nós esse comportamento de tempo curto, né? Então, essa aceleração do tempo social faz com que todos nós nos tornemos indivíduos reativos a projetos de curto ou curtíssimo prazo. E a gente não pensa mais no futuro, nós estamos vivendo exclusivamente o presente. E nós não adquirimos maturidade para viver as nossas frustrações. E às vezes essas frustrações são tão grandes na cabeça de quem não amadureceu de jeito nenhum, que o remédio é o suicídio. Porque não dá conta de lidar com aquele fracasso. Então, feridas da nossa sociedade acelerada, insegurança, frustração, desesperança. A gente já não projeta mais sentimentos que duram por muito tempo. A paixão é muito maior do que o amor hoje em dia, porque a paixão faz com que a adrenalina circule no nosso sangue muito mais do que o amor, que é uma coisa mais calma, mais mansa, no entanto, mais madura. A individualização dos problemas numa sociedade acelerada, ela gera um sentimento de solidão extrema. Nós não temos tempo também para compartilhar as nossas dificuldades. Então, nossos problemas são só nossos. Você já não pede para ninguém te ajudar. Você abre uma caixinha de Pandora, coloca os problemas que você não conseguiu resolver lá e pronto. E assim você não edifica uma personalidade capaz de resolver esses problemas. A nossa vida social e comunitária também fica extremamente prejudicada com essa aceleração da vida, porque a gente não tem tempo de pensar no outro, a gente tem que sair correndo e, na maioria das vezes, atropelando o outro. Então, nós já não vivemos em comunidade hoje como vivíamos antigamente. Só para vocês terem uma ideia, eu moro na mesma casa há 12 anos. Eu não sei o nome de nenhum vizinho. Eu não tenho tempo de conhecer meus vizinhos. Eu estou sempre correndo e eu cumprimento, mas é o máximo. Eu nunca troquei grandes conversas. Outra coisa que é terrível nessa sociedade de hoje é o consumo como sentido da nossa vida. O que gera em todos nós um vazio existencial gigantesco e que nos faz tentar preencher esse vazio com o consumismo. Então, às vezes eu conto isso porque me impactou muito, e eu não sei se já contei aqui, mas eu tenho uma amiga que mora em São Paulo, e um dia eu cheguei na casa dela e ela disse, vem cá que eu acabei de reformar meu closet, vem conhecer meu closet. E aí ela abriu 4 portas do closet e disse para mim, eu tenho 80 sapatos. E eu disse, nossa, você virou uma centopeia. Aí falei para ela, de qual deles você gosta mais? Ela disse, tem hora que eu nem lembro o que eu tenho. O que acontece com a gente?
A gente fala bem assim, eu estou triste, acho que eu vou fazer compra. Vou para o shopping. Ou então, nossa, vou comer um negócio bem gostoso, de preferência caro. Depois que a gente come, que a gente se empanturra de comer, o que vem? Culpa. Depois que a gente extrapola o nosso cartão de crédito, o que surge? Culpa. Tem alguém que fica feliz? Não. Nem aqueles que realmente têm para gastar são felizes com isso, porque um guarda-roupa com 80 sapatos, se ela não parou nos 10 pares, é porque o vazio existencial dela é gigante. Ela não vai parar nem nos 200. E é assim que a gente se comporta. A gente fica buscando coisas que possam tampar os nossos vazios existenciais. Os grandes buracos, a gente é como um queijo suíço. A gente às vezes não consegue consistência num relacionamento amoroso. Por quê? Porque nós não temos para dar. Como é que a gente vai entender o que é ganhar? A gente não tem tempo mais para amadurecer os nossos sentimentos. Essas são as verdadeiras dores da nossa alma, os nossos grandes vazios existenciais. Mas nós somos privilegiados. Se a gente avalia isso de uma maneira bastante, digamos assim, matemática, nós somos privilegiados. Por quê? Porque a gente tem. A gente tem condição de tentar tampar os buracos existenciais, às vezes comprando sapato. Nós temos essa condição. Às vezes a gente tem a condição de vir dar uma palestra aqui, por quê? Porque estuda o Espiritismo bastante. Deus nos presenteia com várias coisas. Mas a esses presentes tem sempre uma consequência. E é por isso que lá em Lucas, capítulo 12, está escrito assim: a quem muito é dado, muito será cobrado. E quando nos falta maturidade para perceber o quanto nós temos, vai nos faltar muito mais condições de compartilhar aquilo que nós temos. Então, quando nós somos cobrados, a nossa falta de maturidade nos faz viver de uma maneira em que nós não entendemos essa cobrança. E o que significa isso? Significa que a misericórdia de Deus nos dá as nossas provações. Mas nós não temos maturidade para viver essas provações. E o que nós costumamos dizer? Nossa, eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho que Deus está com raiva de mim. Vê se Deus tem tempo para esquecer a gente ou para ter raiva da gente. A gente não consegue perceber que os nossos momentos mais difíceis são justamente a oportunidade que nos é dada para dividir aquilo que nós realmente temos. E a gente nem acredita no que a gente tem. Porque a divisão material é uma divisão muito fácil. Comprar cesta básica, dar o casaco que eu não uso, isso tudo é válido, mas é fácil. O que realmente é cobrado nessa frase de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, é aquilo que a gente tem dentro do coração. Quanto mais você desenvolver o amor, a benevolência, a indulgência, mais você vai ser cobrado para utilizar essas virtudes no seu dia a dia. Então, quanto mais nós conquistamos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós desenvolvemos até as nossas riquezas materiais, mais nós precisamos favorecer o compartilhamento desses tesouros que são permitidos para todos nós e que, juntos,
utilizando cada um dos nossos tesouros e virtudes, nós podemos beneficiar a sociedade como um todo. Deus nos dá dons, talentos, Ele nos dá conhecimento. Para quê? Para que a gente se fidelize, para que a gente entenda que nós, toda essa bondade e toda essa riqueza, ela é um compromisso para que a gente possa se utilizar dela. Muitas vezes, a gente não imagina a quantidade de dores que os nossos irmãos têm. Porque a gente vê aquela casa linda, a gente vê os carros caríssimos na garagem, e o que a gente faz? Inveja. Deseja aquilo para a gente. No entanto, a gente não consegue enxergar que dentro daquela casa moram pessoas que podem ter feridas gigantescas. E que às vezes, na nossa simplicidade, simplórios e humildes, nós temos mais riqueza do que eles. Por quê? Porque nós reconhecemos que temos um ombro amigo, que podemos oferecer para alguém chorar. Nós não conseguimos muitas vezes perceber o quanto as nossas palavras fazem diferença na vida do outro. Palavras são muito mais valiosas do que notas de dinheiro. O conhecimento, seja divino ou seja mundano, ele está muito relacionado à nossa capacidade de observação, discernimento e compreensão da justiça divina, da justiça do homem. Quanto mais a gente desenvolve o nosso intelecto, mais nós somos capazes de compreender as dificuldades e os problemas. E mais nós somos capazes de agir com sabedoria, fazendo com que a justiça realmente seja feita. Por quê? Porque quando a gente tem conhecimento, nós temos a capacidade de reconhecer o que é certo e o que é errado. Quando nos falta conhecimento, a gente não discerne essas coisas. E quando a gente se fideliza a um ideal, isso torna a nossa vida muito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai estar sempre de prontidão para resolver os problemas, aonde quer que eles aconteçam. E os chamados, eles vêm. Chamados vêm o tempo todo. É que a gente nem sempre escuta. Mas quando nós estamos preparados, eu não sei se já perceberam, quando a gente está preparado, a coisa acontece. Se a coisa não aconteceu, desconfie que você ainda não está preparado para isso. Para justificar todo esse trabalho da gente criar propósitos numa sociedade acelerada, o Livro dos Espíritos nos traz instruções muito preciosas. Por exemplo, existem 2 leis que nos ensinam a viver nesse mundo de sociedade acelerada. A lei do trabalho, que nos ensina a sermos honestos, fiéis àquilo que a gente quer, trabalhando realmente naquilo que a gente deseja. E a lei do progresso. Essas leis estão na 3ª parte do Livro dos Espíritos. São leis divinas, portanto são imutáveis. Né? Não tem jeito de fazer adendo em lei divina. E essa lei do progresso, ela reza que todos nós vamos evoluir. Então não tem retrocesso. Só que alguns evoluem numa velocidade e outros evoluem em outra velocidade. O que é também obra da misericórdia de Deus, nos ensinando que quando nós estamos num ponto, existe gente na nossa frente, mais evoluído que nós, e gente atrás de nós. E o que nós devemos fazer? Por que vocês acham que Deus deu 2 mãos, 2 braços para a gente? Para que a gente possa dar as mãos a quem nos ajuda e dar as mãos a quem necessita da nossa ajuda.
É por isso que a gente anda nesse progresso de forma diferente. Alguns de nós entendem rapidamente as dificuldades. Alguns de nós aprendem gratidão e perdão de uma forma mais intensa e mais rápida. Outros não. Outros precisam de muitas lições, às vezes, para aprender certas coisas. E aí, na lei do progresso, nós aprendemos que existe um progresso duplo. E lá no Livro dos Espíritos, ele faz uma alusão muito bonita. Ele diz que nós temos duas asas. Nos compara a pássaros. Um pássaro, para voar de verdade, um voo eficaz, um voo bonito, as duas asas têm que ter o mesmo tamanho. Só assim esse pássaro vai conseguir alçar grandes voos. E essas asas, na lei do progresso, elas têm dois nomes muito importantes: a asa da sabedoria e a asa do amor. O que significa que para que nós, seres humanos, possamos voar grandes voos, nós precisamos ter um equilíbrio dessas asas. E o que a sociedade acelerada traz para nós? Uma asa da intelectualidade gigantesca e uma asa do amor pequenininha. Então nós, nesse momento, mergulhados nesse turbilhão social, não estamos voando. Estamos todos no chão. Não nos permitimos alçar esses grandes voos, porque não estamos aprendendo a desenvolver o sentimento. Não estamos priorizando o equilíbrio entre essas duas virtudes. Para que a gente possa equilibrar isso, Deus nos deu misericordiosamente o benefício da reencarnação. Porque, como eu disse, nós estamos sempre progredindo. E a reencarnação faz com que a gente tenha oportunidades. E se a gente vive uma vida sem grandes experiências, sem grandes dores, sem dificuldades, a encarnação foi desperdiçada. Mas Deus é tão bom que nos dá várias outras oportunidades. E assim nós vamos resolvendo os nossos problemas e as nossas dificuldades. Além disso, Ele nos dá o benefício da escolha. Nós temos livre arbítrio. Portanto, em cada encarnação, em cada oportunidade, nós podemos escolher o que nós queremos. Podemos escolher se vamos aprender ou não. Podemos escolher se vamos modificar, transformar as nossas vidas ou não. Isso é um benefício, é um presente que Deus nos dá. Qual que é o objetivo final da nossa vida? O objetivo final é a perfeição e a felicidade. Nós sabemos que estamos muito longe disso, mas para a gente não ficar desanimado, imaginem que nós somos espíritos imortais e que, portanto, já passamos por um processo evolutivo muito importante. A gente ouve que espíritos, nesse momento que nós estamos agora, já viveram, em média, 4.000 encarnações. E se nós estamos, nesse momento, no nosso melhor momento, imagina o que a gente já foi. Então, hoje a gente não acende mais cristão como tocha humana. Hoje a gente não abre um estádio para jogar cristão lá dentro e soltar leão para comer. Então, quer dizer, aí a bondade já se instalou nos nossos corações. A ética já se instalou nos nossos pensamentos. A gente pode não exercitar plenamente esse aprendizado, mas nós já estamos no melhor momento, sem dúvida.
Então nós estamos sim caminhando para a felicidade e para a perfeição. Nós somos espíritos criados à imagem e semelhança de Deus, mas iniciamos na simplicidade e na ignorância. Só que existe dentro de nós uma coisa chamada centelha divina. É uma brasinha que aquece os nossos corações nesse momento. Mas há de virar um fogo. Porque quando a gente busca verdadeiramente os propósitos, os bons propósitos, a gente joga oxigênio nesse foguinho pequenininho. E ele vai crescer. E é assim que a gente realiza esse trabalho evolutivo. Então, o que nós precisamos exercitar hoje para buscar os nossos propósitos? Humildade, caridade, superar os obstáculos da nossa vida com essas virtudes. Vejam bem, tem um livro, até vou olhar o autor aqui, porque eu nunca me lembro, Zygmunt Bauman. Ele é um cientista social. E ele criou um livro de autoajuda muito interessante, e ele coloca nesse livro um capítulo que chama Caminhos para a Perfeição. E aí ele diz, lógico, são caminhos. Para você entrar num caminho desse, você tem que entrar com o primeiro passo. Mas o que ele cita como sendo um tutorial para que a gente possa buscar esses caminhos? Então ele inicia com um negócio que ele chama slow living, que significa viver lentamente. Por quê? Desacelerar nos faz ter foco. Quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, a gente não faz nada direito. Quando a gente se permite parar e realizar coisa por coisa, o resultado é sempre bem melhor. Então ele propõe esse viver lento para que você possa limpar corretamente os seus objetivos. Para que você possa fixá-los na sua vida. Outra coisa que ele joga, que está na moda agora, né? Mindfulness. O que é isso? Isso é ter foco na qualidade e não na quantidade. Então você enche a sua mente de coisas boas e esvazia a sua mente de coisas ruins. É um exercício. Nós não damos conta de fazer isso assim. Ah, não, eu ouvi lá no centro, então agora eu vou para casa e vou aplicar o mindfulness. Não, nós vamos lentamente aprendendo a esvaziar as coisas ruins e pensar nas coisas boas. Outra coisa que ele propõe é a definição de valores. Por exemplo, você define o que você quer na sua vida. Você quer ser um ser humano bom? Ué, então vai trabalhar na bondade. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Então trabalhe adequadamente para isso. Isso é definir o que você quer. É esclarecer para você mesmo qual é o seu objetivo. E estabelecer limites. É um passo muito sério. Limites para a tecnologia, por exemplo, e para a sobrecarga de informações. Porque nós, em sociedade acelerada, o que mais temos hoje é informação. A gente acorda de manhã, se a gente for assistir um jornal, ele dá tanta informação para a gente que a gente não consegue nem processar isso ao longo do dia. Então, nós precisamos diminuir essa quantidade de informação. Quem de nós nunca ficou 1h30 passando o dedinho em reels no Instagram? Eu faço isso direto. E me dá dor no pescoço, porque eu fico deitada na cama de jeito errado, dor no braço, minha mão adormece. Por que a gente fica fazendo isso, né? Mas parece que a gente não consegue parar. Começa um, vem outro, vem outro, vem outro, seu dedinho correndo lá naquela tela. Isso é ruim. A gente tem que limitar a quantidade de porcaria que entra na nossa mente todos os dias. Ok. Por último, ele
pede que a gente faça uma reconexão com o eu. E aí, nessa reconexão com o eu, ele valoriza o fato da gente apreciar a jornada e não a velocidade. E aí eu pensei o seguinte, a gente sobe numa moto, numa Kawasaki dessas daí, que dá 300 km por hora, sei lá se ela dá isso, mas imagino que dê. Então, eu subo numa Kawasaki. Eu posso curtir a velocidade da Kawasaki e sair louca, ou eu posso usar essa velocidade básica, 100 km por hora, e apreciar o horizonte. O que é que vai me dar mais prazer? Eu escolho, livre-arbítrio. Aonde as minhas memórias ficarão mais coloridas e mais alegres? Eu escolho. Para mim seria, primeiro nem subir na Kawasaki, porque eu morro de medo de moto, mas andar devagarzinho na bicicleta, olhando a natureza, namorando aquilo que eu gosto, respirando ar puro e não colocando minha vida em risco, claro. Essa seria a minha opção, o meu uso do livre-arbítrio. E aí eu fiz um paralelo entre esses pontos de propósito que esse autor citou e o que seria, no Espiritismo, a nossa busca. O que a gente busca que o Espiritismo nos ensina? Aperfeiçoamento moral, exercício do amor e da caridade. Assim a gente consegue um bom propósito. Outro bom propósito, amor incondicional, virando o norte da nossa vida. Todas as vezes que a gente tiver um problema, a gente se perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Isso é mindfulness. Eu tiro toda a possibilidade de sentir raiva, de sentir mágoa, de não perdoar, e coloco Jesus como sendo meu guia verdadeiro. Mindfulness. A fé na reencarnação. Da hora que a gente sabe que a oportunidade é dada, gente, isso é transformador. É consolador. Deixa a gente muito bem saber que tudo que a gente está passando tem um propósito. A gente saber que a gente está crescendo. Isso consola. Isso faz com que a gente não desanime. E, principalmente, reforça a nossa esperança de chegar lá na felicidade e na perfeição. Ele pede que a gente tenha paciência, calma e leveza. Isso é slow living, lentidão e foco. Então, notem que o Espiritismo traz as mesmas ideias de crescimento social para todos nós. E ainda pede para nós, desapega, gente. Desapega como propósito. Pensa que a sua essência principal é o espírito. Isso vai gerar em você menos ansiedade para ter bens materiais. Isso é um descanso tão grande. A gente não sair todos os dias correndo atrás de um dinheiro que nem sempre a gente precisa. A gente parar de olhar a grama do vizinho como sendo a mais verde. Que delícia quando a gente aprender a fazer isso. Que maravilha viver esse desapego. Viver o presente, pensando no futuro, investindo nesse presente para que ele te traga um futuro melhor, um futuro moral, um futuro espiritual, um futuro emocional melhor, com esse propósito de fazer essa faxina das coisas ruins na sua vida. Isso é muito maravilhoso. A gente fazer o alicerce para subir o prédio no futuro. Lembrar, então, que a lei do trabalho mostra que o trabalho intelectual, o trabalho moral, são formas de evolução. E que nós devemos equilibrar as duas asas como nós pudermos.
e que devemos valorizar e cuidar do nosso veículo físico, lembrando que a gente precisa repousar numa sociedade acelerada. Nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. No meu consultório hoje, eu fico impressionada com a quantidade de pacientes que chegam com burnout. É uma judiação. Atrás do que a gente está correndo? Né? E aí isso permite, quando a gente desacelera, quando a gente melhora o foco, quando a gente melhora os sentimentos, quando a gente desapega, a gente faz transformação interior. Essa verdadeira mudança da qual nós precisamos tanto. E aí eu falo assim, você vai montar um propósito para viver? Eu vou montar um propósito para viver. Então, essa parte da minha palestra, eu fiz olhando no espelho, porque ninguém mais do que eu precisa ouvir minhas próprias palavras. E eu cheguei à seguinte conclusão: você não precisa viver como ninguém. Não é quem aparece nas redes sociais, não é quem é veiculado nas televisões, que é o feliz, que é o molde que você precisa ter para viver como aquela pessoa. Não é. Não precisamos viver como ninguém. Lembrar que tudo que te faz infeliz não está bom na sua vida. É hora de você tirar. Está te fazendo infeliz. Se para a gente conseguir um amor na vida da gente, qualquer que seja ele, o amor do pai, o amor da mãe, de um filho, o amor de um companheiro, de uma companheira, o amor de um amigo, qualquer que seja o amor, se para você conquistar esse amor, você precisar se esforçar ao ponto de se cansar, isso não está bom. Você não tem que correr atrás. Essas coisas acontecem. Se para alguém te respeitar, para alguém te admirar, você tiver que ficar se mostrando o tempo todo quem você é, não está bom. Porque você não precisa explicar a piada. A pessoa entende. Você não precisa explicar quem você é. A pessoa entende. Não é preciso ler currículo para saber dos seus valores. Não há necessidade de se expor dessa maneira. Se para adquirir uma coisa material na sua vida, você seja obrigado a perder alguma coisa ou a se perder em alguma coisa, também não está bom. Nós não precisamos consumir 80 pares de sapato. Nós não precisamos ter nada além daquilo que é realmente necessário. E quando a gente se propõe a ter algo mais, que esse algo mais não nos arranque pedaços. Que nós sejamos inteiros dentro daquilo que a gente quer, o tempo todo. E se sua fé em Deus acontecer somente baseada em negociações, promessas, e você duvidar de Deus quando algo acontecer que não for do seu agrado, também não está bom. Eu conto sempre a história de uma grande amiga que lidou com um pai com Alzheimer, do qual eu cuidei até ele desencarnar. E quando ele desencarnou, durante todo o processo da doença dele, eu conversei com essa amiga tanto. E quando ele desencarnou, ela disse para mim, a partir de hoje, nunca mais eu rezo. Deus me tirou meu pai. E eu fiquei pensando, meu Deus, ela não entendeu nada do que eu falei durante tantos anos de doença. E quando a gente fala assim, não, eu vou a pé até Trindade, para eu poder arrumar um marido. Que negócio é esse que você está fazendo com Deus?
Quem disse que Deus é um negociante? Ah, não, eu vou ficar 40 dias, a quaresma inteira, sem beber, sem comer doce, sem tomar refrigerante. O que o mundo está ganhando com isso? Qual é o bem que você está fazendo para a sociedade? Você quer fazer um bem para você? Para de fazer essas coisas. Não 40 dias de quaresma, mas para de fazer essas coisas que te fazem mal. Para de negociar com Deus. Deus não é negócio. Se a gente trabalha, a gente ganha. Se a gente trabalha no bem, o bem aparece nas nossas vidas. Não há promessa que faça isso. Então, quando você se propuser a realmente fazer alguma coisa, no intuito de fazer um sacrifício, faça para que o mundo seja melhor. Eu vou passar 40 dias plantando árvores para o oxigênio ser mais rico no futuro dos meus filhos e dos meus netos. Eu vou passar 40 dias lendo o Evangelho para pessoas que necessitam, levando uma palavra amiga, ouvindo o irmão que precisa tanto de falar. Aí sim você está trabalhando verdadeiramente. Nesses 40 dias você pode beber Coca-Cola o dia inteiro. Não faz diferença nenhuma. O importante é o que você está fazendo de bom. Então, que a gente possa orientar os nossos jovens, porque dentro da minha casa, eu tenho uma filha que fala isso. Não vou pintar as unhas, 40 dias da quaresma. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse para mim. Tem dó do meu coração. Que diferença faz ela não pintar as unhas 40 dias? Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente entende que é negociação com Deus, porque Deus não está para isso. O que a gente precisa fazer de verdade? Se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar do outro quando você for julgar, quando você for criticar. Eu me peguei criticando aquelas mulheres das escolas de samba. E aí eu critiquei tanto na minha cabeça que me deu até um mal-estar. Aí depois eu pensei, o que é que aquilo lá mexe tanto comigo, que me desestrutura tanto, né? Então eu ainda não cheguei a conclusões. Mas a conclusão básica que eu cheguei, acima de tudo, é que eu não tenho que julgar. Que eu tenho que tentar entender por que as pessoas estão passando por aquilo ali. Então, quando a gente fala assim, é política, por que você acredita no fulano ou no cicrano? Se coloca no lugar do outro. Assim como você tem as suas concepções, o outro tem as dele. E a gente só vive em harmonia quando a gente respeita as diferenças. E a gente só vive em harmonia quando essas diferenças não separam a gente. Não segregam a gente em grupos. Por exemplo, eu vou estabelecer um julgamento agora, me perdoem, mas eu, por exemplo, não acredito em Dia da Consciência Negra. Porque eu não acredito nem que existe essa diferença. O sangue que corre nas nossas veias é exatamente igual. Houve um tempo, sim, que isso era diferente, porque a gente, enquanto espíritos encarnados naquela época, chicoteou ou foi chicoteado como negros. Mas hoje, eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas acreditam nessa segregação num país como o Brasil, um país mulato. Então, para que a gente fomentar essas diferenças? Qual é a intenção? Essa intenção é bélica? É criar discórdia? É isso que eu quero? Ou eu quero acreditar numa bandeira de paz, aonde realmente as pessoas são todas iguais? Então nós precisamos pensar muito nas nossas atitudes, quando a gente defende políticos, que na maioria das vezes são corruptos e indefensáveis. Qual bandeira que eu quero levantar? A bandeira que unifica ou a bandeira que segrega?
A bandeira que reparte ou a bandeira que comunga com todo mundo a mesma ideia? O que eu quero na minha vida? E o que eu quero para a sociedade aonde eu moro? O mais importante, então, exercite a sua empatia, a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Para de almejar coisas caras e passa a almejar aquilo que não tem preço. Deseja na sua vida amor, felicidade. Deseja o exercício do perdão. Isso não tem preço. O que você está desejando é muito mais difícil de conseguir do que uma Ferrari. Para de desejar aquilo que não vai te fazer feliz. E por último, que não nos falte Deus na nossa vida. Porque se não nos faltar Deus, não vai nos faltar nada, com certeza. Então que sejam essas as palavras vindas de Jesus para todos vocês nesse final de feriado e início de um novo trabalho, porque a gente sabe que o ano está começando agora. Um propósito novo. Nesse ano, eu quero fazer slow living. Eu quero lentidão e foco. Nesse ano, eu quero trabalhar uma virtude, uma apenas, mas que eu chegue em dezembro com essa virtude realizada. O mundo vai ficar muito melhor, tenham certeza disso. E que Jesus nos abençoe a todos, nos intua, nos dirija, nos proteja e faça com que a nossa vida seja uma vida de luta árdua para que a gente possa melhorar como ser humano. Que assim seja. Agora nós vamos fazer o passe coletivo. Eu peço a todos vocês que nesse momento possam se sentar confortavelmente em suas cadeiras, aproveitar esse momento maravilhoso de energias e fluidos que vêm dos nossos irmãos espirituais que coordenam os trabalhos desta casa, e que esses fluidos que se encontram nesse momento no ar que respiramos possam vir de encontro às nossas verdadeiras necessidades físicas e morais. Que sejam como um lenitivo, um medicamento, que traga para as nossas feridas o alívio das nossas dores. E que, se formos merecedores, possamos contar com a cura através dessas bênçãos divinas luminosas. Que os nossos corações estejam abertos para a presença de Jesus e que os nossos anjos guardiões possam estar conosco nessa trajetória de vida, nos intuindo acima de tudo, mas nos ajudando a ouvir quando eles falam. Essa sensibilidade de perceber a ajuda espiritual em todos os momentos da nossa vida. Quando o milagre acontece ao abrirmos os nossos olhos de manhã, estando vivos, enxergando, respirando, sentindo perfumes, podendo reconhecer aqueles que nós amamos. Ó Mestre querido, quão gratos somos por estarmos aqui hoje, por ouvirmos as suas verdades. Nos ajude a levar essas verdades para o nosso dia a dia. Nos ajude a incorporá-las como propósitos de vida. Nos ajude a seguir com fé nos caminhos que o Senhor nos abre. Nos ajude a ter humildade para reconhecer quando precisamos de correção. Mestre querido, vá aos nossos lares
E abençoe os nossos familiares que não puderam estar aqui. Abençoe os nossos irmãos distantes. Abençoe os nossos desafetos. Vá às casas que não têm esperança, os asilos, os presídios, os orfanatos, e leve a cada um esse momento de amor e alegria que nós estamos vivenciando agora. Mestre querido, nos coloque em seu colo abençoado, nos abrace e nos permita que em algum momento a gente desespere, mas que jamais a gente perca a fé na sua bondade e no seu amor. E em seu nome, Jesus tão amado, nós encerramos esse momento de passe na certeza das suas bênçãos e da sua companhia em nossas vidas. Que assim seja.